Digo mais uma vez, desafio o presidente da República, desafio o ministro da Justiça, desafio a qualquer autoridade competente que existir nesse país, que prove se algum dia eu tive alguma ligação com um órgão de segurança nacional no sentido de prejudicar alguém. Olá! Hoje vamos falar de um dos maiores showmans aqui do nosso país, Wilson Simonal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Kizar. Salve, 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 pessoas maravilhosas, tudo chocrível? Kizar aqui. Já vou logo agradecendo e cumprimentando os novos inscritos no canal. Eu confesso que o cansaço e a correria do dia a dia às vezes nos fazem querer desistir, mas cada novo inscrito nos traz grande alegria e ânimo para seguir em frente. Emanamos energias positivas a todos os inscritos e inscritos no canal. E para você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, por favor, nos honre com sua inscrição para não deixar para o final e acabar se esquecendo. Desde já, agradecemos o carinho, beleza? Bora lá conferir essa pilantragem. O cantor e compositor Wilson Simonal de Castro nasceu no Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro de 1938. Ele fez muito sucesso nas décadas de 1960 e início de 1970. Ainda na adolescência, aprendeu a tocar violão e piano com um amigo e, desde então, vislumbrava montar uma banda de sucesso. Mas os planos de formar um grupo musical foram interrompidos quando, em 1960, Simonal foi convocado para o serviço militar. Em 1961, após deixar o exército, ele finalmente montou um conjunto com seu irmão e amigos e começaram a fazer alguns shows até se apresentarem em um programa de TV, apresentado pelo produtor musical Carlos Imperial. Pouco tempo depois, Simonal deixou a sua banda e começou carreira solo, apresentando-se em boates. E contando com o apoio de Carlos Imperial, ele assinou um contrato com uma gravadora, lançando em 1963 seu disco de estreia. Neste disco está a canção Balanço Zona Sul, seu primeiro sucesso nas rádios e que acabou projetando o nome de Simonal, rendendo convites para várias apresentações na TV, nos anos de 1964 e 1965, e despertando o interesse da TV Tupi em produzir um programa de auditório apresentado por Simonal. Em janeiro de 1966, ele deixou a TV Tupi e assinou contrato com a TV Record, que, naquela época, era o maior canal de TV brasileiro. Por 9 meses, Simonal trabalhou na Record sem programa próprio, período que serviu para que ele adquirisse experiência e, em 1966, estreou o seu programa chamado Show MC Monal. Cabe fazer um comentário nessa história. Sem dúvida, Wilson Simonal tinha uma voz privilegiada. Também é verdade que ele tinha um swing muito bom. Mas parece que, antes dele vir para esse mundo, ele furou as filas da distribuição de lábia e carisma várias vezes. O cara tinha uma coisa que fazia todo mundo querer cantar com ele, o que lhe garantia um domínio total sobre a plateia. Acho que essa característica foi a mais marcante que ele deixou, e também foi o motivo pelo sucesso meteórico que ele fez no início de carreira. Ele trabalharia como apresentador na Record até 1969. Ainda em 1966, ele lançou o disco intitulado Mamãe Passou Açúcar em Mim, que fez enorme sucesso. Em agosto de 1966, Simonal firmou uma parceria com o pianista César Camargo Mariano e mais 2 músicos para que o grupo o acompanhasse na carreira solo e no seu futuro programa que deveria estrear ainda aquele ano. A ideia de Simonal e César Camargo Mariano era atingir as massas misturando bossa nova, samba,
jazz, música de protesto e o rock, mas fazendo um som que fosse mais popular do que a bossa nova. Este novo som, idealizado por Wilson Simonal, receberia o apoio de Carlos Imperial e seria chamado futuramente de Pilantragem. Em 1969, o músico Sérgio Mendes convidou Simonal para fazer a abertura de um show que era patrocinado pela Shell. E, no dia 5 de julho daquele ano, 30 mil pessoas lotaram o Maracanãzinho. Simonal estava bastante nervoso, já que nunca tinha tocado para um público tão grande. Mas o fato é que bastou Simonal tocar meia dúzia de canções para dominar a plateia de tal maneira que acabou roubando a cena e deixando o palco ovacionado pela plateia, que cantou junto com ele durante todo o show. A cobertura da imprensa sobre essa apresentação foi extremamente favorável a Simonal, e o impacto do show foi tão grande na diretoria da Shell que Simonal acabou assinando contrato de publicidade com a empresa, sendo chamado pela imprensa da época de o mais fabuloso contrato de publicidade já assinado no Brasil. Aproveite seu passeio. Olá, bonitão, que tremendo possante. Seu Super Simona é te garante. Alô, bonequinha do sorriso insinuante. Super queridinha é te garante. E foi assim que Simonal entrou na década de 1970 entre os grandes nomes da música nacional e desfrutando de prestígio até mesmo em outros países. I'm speaking English. Miss Sarah, repeat with me. Vou deixar cair. Vou deixar cair. Wonderful. Sing it, baby. Sing it, baby. Look into my eyes. Look into my eyes, a pretty baby. O garoto que nasceu negro e pobre agora estava no topo do mundo e desfrutava de uma vida de luxo, cercado de amigos famosos, carros caríssimos e reconhecimento popular. Mas tudo isso estava prestes a mudar, e todo o sucesso que ele conquistou em pouco mais de 10 anos, em pouco tempo estaria praticamente acabado. No final dos anos de 1960, junto com alguns amigos, Wilson Simonal criou a Simonal Produções Artísticas para administrar a própria carreira. Essa informação é importante, porque foi lá que aconteceu um fato crucial na vida de Simonal. No dia 22 de abril de 1971, Simonal estava participando da gravação de um programa na Rede Globo. A gravação ocorria em Brasília quando, um pouco antes de entrar no palco, Simonal brigou com César Camargo Mariano, o que ocasionou o encerramento à parceria de sucesso. Em setembro de 1970, a Simonal Produções Artísticas completaria seu primeiro ano de vida, e com isso seria realizado seu primeiro balanço anual. Simonal se assustou com o volume das dívidas e percebeu que não tinha tanto dinheiro em caixa como ele imaginava. Ele passou a desconfiar de Rafael Viviani, seu contador, que saiu de São Paulo para o Rio de Janeiro para prestar serviços para a produtora de Simonal. Em maio de 1971, Simonal demitiu o contador, alegando incompetência profissional. Viviani entrou com uma ação trabalhista contra Simonal para receber as verbas indenizatórias relativas ao tempo em que havia trabalhado na empresa do cantor. Até aquele momento, Simonal havia perdido seu apartamento, seu escritório, seus funcionários, sua banda, seu arranjador, e estava vendo seu sucesso e prestígio ruírem, e agora estava respondendo a processo trabalhista movido por quem ele acreditava ter sido roubado. Simonal acreditava que Viviani teria desviado dinheiro da sua produtora e queria que ele confessasse, e para conseguir a tal confissão, pediu apoio para 2 agentes do DOPS. Para quem não sabe, o DOPS foi um departamento do governo militar que perseguia opositores, torturava e eliminava opositores do regime militar. Mas o fato é que os agentes inventaram uma história para que a ajuda que dariam a Simonal tivesse um verniz de legalidade.
A história era baseada em uma declaração que Simonal assinou. Nela, o cantor dizia que vinha recebendo ameaças anônimas através do telefone da sua casa e que acreditava que essas ameaças eram feitas por seu ex-contador, Rafael Viviani. Além disso, Simonal declarou ser antigo colaborador do DOPS e divulgador do programa do governo militar. Essa história inventada foi um erro fatal. No dia seguinte, os policiais foram até a casa de Viviani e identificaram-se como policiais do DOPS a serviço de Simonal. Levaram o contador para a sede da Simonal Produções Artísticas e revelaram que queriam que ele confessasse o desfalque. Enquanto Viviani era pressionado a confessar o suposto desvio de dinheiro, a mulher dele foi à polícia prestar queixa de sequestro do marido por homens que se diziam vinculados ao DOPS e a serviço de Wilson Simonal. Como Viviani negava ter desviado dinheiro de Simonal, ele foi levado para a sede do DOPS. Lá, ele foi torturado e, quando ameaçaram sua família, ele aceitou assinar uma declaração confessando o desfalque. Após a assinatura da confissão, Viviani voltou para casa, visivelmente machucado devido às torturas sofridas. Na sexta-feira, dia 27, logo após a realização de exame de corpo de delito que confirmava que Viviani havia sido vítima de tortura, 15 policiais foram destacados para encontrar Wilson Simonal e levá-lo para depor. Simonal manteve-se fiel à sua declaração e, após o depoimento, o delegado enviou uma cópia do documento para a imprensa. Simonal foi processado e condenado por extorsão. Embora ele na prática não tenha ficado preso por muito tempo, a notícia de que ele era informante do DOPS caiu como uma bomba entre seus amigos do meio artístico e teve início um verdadeiro processo de linchamento público por uma parte da imprensa e afastamento de praticamente todos os antigos amigos. Nos anos que se seguiram, Simonal até tentou se reerguer na carreira, mas nunca conseguiu voltar a ter os convites para participar de grandes programas ou apresentações. E, para piorar, entrou em estado de dependência alcoólica, o que acabou afetando a qualidade da sua voz. Simonal tentou desesperadamente provar sua inocência e salvar sua carreira musical, mas também não conseguiu convencer nem o seu público e nem seus amigos do mundo da música, e o artista acabou morrendo sem conseguir sair do ostracismo. Wilson Simonal morreu em 25 de junho de 2000, vítima de uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo. Nos anos de 1990, ele ainda fez algumas aparições em programas de TV e teve algumas coletâneas de CDs relançados, o que permitiu que alguns jovens daquela época tivessem contato com a sua arte. Mas o mundo já era outro e a sombra do que aconteceu no passado ainda pairava sobre a cabeça dele. Simonal conseguiu reunir qualidades que o colocam entre os grandes artistas do nosso país. Eu acredito que ele iria mostrar muita coisa boa para o povo brasileiro se tivesse tudo sido diferente. É realmente uma pena que a história dele tenha um final tão triste e melancólico, mas uma coisa é certa: independente das escolhas que ele tenha feito no passado, independente da pessoa chamada Wilson Simonal, fica aqui nossa contribuição para que o legado do artista chamado Wilson Simonal se eternize. Um forte abraço a todos de toda a equipe do canal do Kizar. A gente se vê por aí. Com seu jeitinho tão faceira fez o